Saudações. No vídeo passado nós falamos sobre as possibilidades cada vez mais concretas de que a guerra na Ucrânia escale. Mas agora eu quero falar sobre quais as consequências disso para o Brasil. Bom, antes de entrar nesse assunto espinhoso, deixa eu falar um pouco sobre o meu país, Goiás. Goiás, a gente marca o tempo a partir dos trovões de setembro, que é a primeira chuva do ano, digamos assim, climático, que é em setembro. Normalmente, quando eu era criança, isso acontecia no começo de setembro, chuva da independência. Mas agora é a chuva do Dia das Árvores, certo? Porque tá adiando. Então, mas de toda forma, ontem finalmente o ano começou em Goiás. Teve as primeiras chuvas. O clima hoje está até mais fresco, embora abafado. Então dá pra gente ficar quase feliz. Mas enfim, vamos falar sobre as consequências para o Brasil. Primeiro, é importante destacar que, evidentemente, o mundo inteiro já está sentindo as consequências, certo? O preço da comida aumentou, o preço dos combustíveis aumentou. As nações mais entreguistas e que não produzem alimentos, é o caso do Brasil. Vou só dizer aquilo que eu já disse muitas vezes: o Brasil não é mesmo o celeiro do mundo. O Brasil produz cadáveres de animais que exporta para o mundo inteiro, né, para países ricos, enquanto a nossa população fica com osso e ração para animais. Soja, milho, sorgo, farelo de algodão, é isso, ração para animal. A gente produz ração para animal, deixa de trazer comida para o nosso povo e produz ração para animais e cadáveres para outros povos. É isso, é um agronegócio brasileiro. A gente não é autossuficiente nem em arroz e muito menos em trigo. Então nós temos problemas com alimentos. Ok, mas tem países que tem muito mais. Então, havendo uma escalada na guerra, os problemas também vão escalar. A gente tem que ter claro isso. Então, é muito importante, é imperativo que a gente conte com um governo capaz, certo? Para lidar com os problemas que vão fatalmente aparecer no mundo se a guerra escalar. O combustível vai ficar ainda mais caro, o que é horrível, considerando que o presidente Jair Messias Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, e o golpista anterior, Michel Temer, do MDB de São Paulo, começaram a desmontar a Petrobras, entregaram o pré-sal, entregaram a Eletrobras, entregaram a BR Distribuidora, entregaram refinarias da Petrobras, e hoje a gente não tem capacidade nem de extrair, nem de processar, nem de refinar, nem de transportar petróleo de maneira autônoma. Então precisa de um governo que retome esse setor para o Brasil. Não é questão de, vamos minimizar os problemas. Não, você tem que retomar o que os entreguistas, por exemplo, o presidente Jair Messias Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, nas 3 vezes que ele foi a Dubai, e provavelmente a gente vai descobrir isso assim que ele perder a prerrogativa de fora privilegiado, eu acredito muito que ele vai fugir com a família para Dubai, ou se não para o Estado de Israel, que são os locais que normalmente acolhem esse tipo de criminoso, né? Eu falo porque o Macron já deixou claro que nenhum país do Ocidente vai aceitar nem ele, nem a família, nem os ministros envolvidos em corrupção como exilados. Então o único local que sobrou para ele e para o restante da gangue é Dubai ou o Estado de Israel. São os locais que, repito, recebem esse tipo de bandido, esse tipo de criminoso. Enfim, a gente precisa de uma presidência capaz que desfaça parte da merda que foi feita. Eu vi ontem o Meirelles, né, falando, o Lula tem que rever essa questão do equilíbrio fiscal. Gente, o Meirelles tem o direito de falar o que ele quiser, mas manter as políticas dos governos anteriores é um suicídio. Então elas têm que ser desfeitas. Não tem dessa não. Meirelles pode chiar, pode falar o que quiser, mas não, isso não pode ser levado em consideração. Porque uma economia de guerra é uma economia que não pratica ajuste fiscal. Isso não existe em época de guerra, certo? Não existe mesmo. E por falar em guerra, além de a gente ter que
desfazer as entregas do golpista Michel Temer, do MDB de São Paulo, e do presidente Jair Messias Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro. A gente tem que desfazer, não tem jeito. A reforma trabalhista tem que ser desfeita, a reforma previdenciária tem que ser desfeita, a reforma do ensino médio tem que ser desfeita, a Petrobras tem que ser renacionalizada, a Eletrobras tem que ser renacionalizada. Isso é o mínimo. E eu não digo nem por economias em tempo de guerra. É por economia saudável. Ninguém entrega o petróleo para estrangeiro, certo? Só os golpistas do MDB, do PL, do Centrão, do PP, que governa para estrangeiros. Ninguém entrega petróleo na mão de estrangeiro. Então a gente vai ter que retomar o que é nosso. Esse é um ponto. E a produção no Brasil vai ter que ser orientada para a nossa própria população, porque numa guerra, nenhum país exporta recursos. Um punhado de país já falou que não vai vender mais arroz. Por quê? Porque você tem que alimentar a própria população. Então, o Brasil vai ter que deixar de produzir ração para estrangeira, para porco chinês, para porco europeu, para gado de outros países do mundo, e começar a produzir comida para o brasileiro. Isso é imperativo. Dá para contar com aquele negócio para isso? É claro que não. Vai ter que ser agricultura familiar, que é quem sempre fez e muito bem esse papel, certo? A gente precisa minimamente ser capaz de produzir energia, combustível e comida. O básico. E outro, talvez mais importante do que isso. O Brasil participou da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Não devemos, de forma alguma, participar da Terceira. Certo? Não tem dessa. Não participar dessa guerra, não entrar nela. Fazer igual a Índia. As pessoas falam, a Índia faz um jogo duplo. Não, a Índia não faz jogo duplo. A Índia defende os interesses da própria população. Por que a Índia deveria ter que defender os interesses dos Estados Unidos e da Europa ou da China e da Rússia? A Índia tem que defender o interesse dos indianos. E o Brasil tem que fazer a mesma coisa, defender o interesse dos brasileiros. Não é interesse de brasileiro nenhum entrar na guerra. Esse é um ponto. Em breve eu vou ter a idade para não ser mais convocado, mas muita gente tem idade para ser convocado. E eu servi por um breve período do Exército Brasileiro. Não recomendo, é verdade, é muito mais tenso do que as pessoas pensam. E numa guerra de verdade, em que você tem a chance real de morrer, olha, o que a gente ganha com isso? Nada. Então é imperativo que o presidente seja inteligente o suficiente e realmente patriota. Não patriota no sentido de entregar nosso petróleo, nossa energia elétrica, nossas riquezas todas para estrangeiro. Certo? Não. Bandido disfarçado. Miliciano e crente disfarçado de patriota. Não. O presidente tem que ser realmente patriota. Defender os interesses do povo brasileiro antes de qualquer coisa. Repito, não entrar na guerra. Está preparado para ela, mas de forma alguma entrar nela. Isso é imperativo. Imperativo. Todos os brasileiros devem estar vigilantes. Para o Brasil não entrar na guerra. E principalmente nas últimas duas guerras, a gente entrou do lado dos Estados Unidos. Ok, os Estados Unidos ganharam, mas dessa vez eles não vão ganhar. Não vão ganhar. Eu já disse que guerra é alocação de recursos. O Ocidente não tem recursos para alocar. O Ocidente vive à base de moeda fiduciária e intimidação, que não vai funcionar com China e Rússia, que detém recursos, no caso da Rússia, e capacidade industrial, no caso da China. O Ocidente não tem nenhuma das duas coisas. O Ocidente tem impressora de dinheiro. Isso não garante vitória de guerra. O Ocidente tem máquina midiática. Se garantisse a guerra, a Alemanha tinha vencido a segunda. Então o Ocidente não vai vencer essa. Perfeito? Então, não entra em guerra de forma alguma. Mas se no limite mesmo, isso for necessário, não entrar do lado perdedor. Qual que é o lado perdedor? O que os Estados Unidos estiverem. Mas o ideal é não entrar. Então pense bem na hora do voto. Seu voto, entre outras coisas, vai garantir não só a possibilidade de refazer, reconstruir esse país, mas de você, seus irmãos, pais e filhos permanecerem vivos. Ok? Se cuida.